Bom dia, bom dia! Como estão vocês? Hoje vim aqui com essa live meio surpresa. Na verdade não é surpresa, porque agora toda segunda e quarta-feira, às 8h30 da manhã, nós teremos live, tá? Às vezes eu vou postar o tema da live, às vezes vai ser assim na surpresa. Então hoje o tema é amor e ódio. Vou colocar aqui. Às vezes funciona esse fixar aqui, às vezes não. Ver se eu consigo fixar. Ah, tinha dado. Vamos ver se aparece alguém. Bom, vou convidar umas pessoas aqui também. Bom dia, Débora! Tudo bem? Oi, Vera! Que bom que vocês chegaram aí. Bom, tava falando aqui. Ai, consegui fixar. Tava falando aqui que as lives agora serão todas segundas e quartas. E às vezes vai ser um tema surpresa e às vezes não, tá? Então toda segunda e quarta aqui, se vocês puderem. E aí hoje o tema Bom dia Curitiba, chuvosa, né? Curitiba sendo Curitiba hoje, né, Vera? E aí o tema que eu escolhi para hoje foi amor e ódio. Por que eu escolhi esse tema? Eu até ontem, para variar um pouco, né? Oi, Fer, tudo bom? Eu não tinha decidido o tema, mas como eu me comprometi a fazer toda segunda e quarta, sempre tem coisa para falar, né? E daí eu fui ler alguns livros que eu tenho para ver se eu me inspirava. E aí eu estava lendo um livro chamado Cérebro de Buda, do Rick Hanson, que é um livro fantástico. Ele tem alguns livros assim que traz a felicidade, a compaixão dentro da neurociência, ele é neurocientista. E aí eu comecei a ler e isso começou a me transportar para os meus relacionamentos, né? Para os relacionamentos afetivos que eu tive, principalmente os 2 casamentos. E algumas perguntas assim que eu tenho às vezes das pessoas do quanto as pessoas sofrem, né, ao terminar uma relação. A gente não vai falar só disso, mas também disso, né? O quanto é dolorido, o quanto a gente não sabe lidar, né? E aquela mistura de amor e ódio, de você se desprender das pessoas e conseguir, né, desapegar sem o ódio. E aí, então, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse tema, que eu acho que é bem importante assim para a gente se situar do porquê que isso acontece, é que como a gente fala sempre na psicologia positiva, daquele cérebro ancestral, né, da gente ter um cérebro já que veio, né, da nossa ancestralidade, com a questão da felicidade, do viés negativo, que a gente sempre comenta, esse cérebro ancestral, ele também interfere na nossa capacidade de amar e de ter ódio. Por quê? Então, as tribos, né, os nossos ancestrais, eles eram muito cooperativos. A gente tem um histórico ao longo da história do mundo, assim, um histórico de muita cooperação, de muita empatia, de muita compaixão, prática de perdão. Então as pessoas eram muito unidas e de certa forma ainda são. Então a gente tem muito desenvolvido isso. Mas por que tem o ódio, então, se a gente tem todo esse alimento aí, né, que foi sendo colocado, né, para nos nutrir? Porque além disso que eles tinham, eles também separavam
se separavam, né, entre o nós e o eles. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muito forte esse sentido de colaboração, de gratidão, de perdão, de compaixão com os meus, com quem faz parte do meu círculo, eu desenvolvi ao longo da história a agressividade, o ódio, a raiva por quem não faz parte do meu círculo. É por isso que a gente vê as pessoas, mesmo tendo esse senso de colaboração e de compaixão, não conseguindo fazer com quem não faz parte do círculo do nós. Então, ou seja, quem nos ameaça, a gente dispara lá no nosso cérebro um sinalzinho e vem através do lobo do ódio, que o Rick Hanson chama, a reação, né, a agressividade. E aí, trazendo isso, né, para os relacionamentos afetivos primeiro, eu vejo assim que as relações, elas poderiam terminar de forma melhor, porque ao longo do tempo as relações elas vão esfriando, né? E você vai perdendo um pouco o lobo do amor, porque você não libera mais ocitocina e dopamina, e você precisa alimentar a serotonina, na verdade, para que você consiga ter uma relação boa. Por isso que muitos casais estão juntos até hoje, parecem apaixonados, porque eles sempre estão alimentando essa coisa do amor, da compaixão, do tô junto, da compreensão. E se você não alimenta isso com o tempo, em todas as relações, inclusive entre pais e filhos, a empatia, a compaixão, a colaboração, ela começa a ser assumir, né, essa necessidade de ter essas atitudes. Então, as relações muitas vezes acabam porque o lobo do ódio, ele toma conta, né? Você começa a enxergar a pessoa como não parte mais do teu nós, mas parte de um outro. E se é o outro, me ameaça. E se me ameaça, eu vou reagir. Não sei se está ficando claro para vocês aí. E aí as relações terminam e piora ainda mais, né? Se você já vê aquilo como uma ameaça e se aquilo não está bem resolvido na tua cabeça, você vai disparar esses mecanismos do ódio para lidar com essa pessoa. E aí você tem vários problemas, né? Eu sofri isso na minha primeira relação, graças a Deus na segunda não teve isso, né? Dessa questão do ódio, de ficar o tempo inteiro reagindo, né? Foi bem desgastante, assim, no início do meu término, em que a gente não conseguia praticar o amor, e até hoje não consegue, mas hoje a gente se respeita, é diferente, antes não. E aí, então, o ódio, ele chama mais atenção que o amor, né? As atitudes que a gente vê aí no mundo de ódio, de destruição, de terrorismo, a forma como as pessoas reagem aos acontecimentos, né? Contra a política, contra tudo, elas são muito mais... por isso que a notícia ruim vende, né? Que a gente chama, porque elas chamam muito mais atenção. Só que uma coisa que a gente já conhece através da religião e da espiritualidade, e agora a ciência comprovou, que o amor vence o ódio. Isso eu achei super legal de ver que a ciência comprovou isso. Então, o que você libera com o amor e o que você constrói com o amor é muito maior do que o que você constrói com o ódio. Então, para uma relação... Oi, Cirlei, tudo bom? A Jana tá aí também. Para uma relação ela dar certo, a gente tem que diariamente alimentar na nossa vida, independente da relação, na verdade, não pensando na relação, a gente precisa alimentar esse amor. E esse amor, ele começa por onde? Ele começa por nós. Se eu não tenho, porque muitas vezes esse ódio desenfreado que é colocado para fora,
por essa sensação de ameaça e de não pertencimento, ele é colocado para dentro também. Muitas vezes a gente mesmo não sente que faz parte do círculo do nós. A gente sente que nós estamos nos ameaçando, nós somos a nossa própria ameaça. E aí, como é que eu vou fazer, né? Se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me olho, se eu não alimento esse amor diário por mim, como que eu vou ter esses recursos para colocar esse amor no mundo? Então, a dica aqui, para qualquer tipo de relação, né? É você trabalhar isso internamente. Então, começa por você. Como é que eu vou me amar mais, como é que eu vou trabalhar essa autocompaixão, essa autoempatia, para depois eu colocar para fora. E aí são pequenas atitudes. O Rick Hanson fala muito de intenção, né? Se eu não tenho, isso em qualquer prática da psicologia positiva ou qualquer hábito que você vai adquirir, se eu não tenho esse olhar, essa intenção de fazer, dificilmente eu vou fazer, porque daí eu entro naquele automático que a gente fala sempre. Então, eu preciso ter a intenção. Então, como a gente sempre fala aqui, observar, né? Observar comportamento, sentimento, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho de bom e tal. E aí, ter a intenção e aí colocar na prática. Então, é observação, intenção e ação. E aí, como é que eu vou fazer isso, né? Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou ouvir um filho meu falar comigo, né? Meu filho esses dias estava dizendo que ele não vai fazer vestibular. Ele falou que vai fazer um curso técnico de gestão de pessoas, fiquei bem feliz, mas não vai fazer vestibular, não quer fazer faculdade, né? Hoje o mundo está mudando, a faculdade não está mais fazendo sentido, porque você adquire mais conhecimento assistindo live, assistindo vídeo no YouTube, fazendo cursos menores do que você fazendo uma faculdade. Só que o mercado ainda exige isso. Então, na minha cabeça, eu, mãe, que me achava uma mãe moderna, quando ele me falou isso, eu meio que pirei, assim, sabe? Pirei com os meus pensamentos, mas aí no primeiro momento eu falei para ele assim, filho, você pode trabalhar com o que você quiser, escolher o que você quiser, mas você precisa fazer uma faculdade. E o meu filho é super argumentativo, assim, ele sempre vem com trocentos argumentos que me ganham muitas vezes, né? E ele ficou bravo com isso, falou, mãe, eu não esperava isso de você, que você não fosse aprovar, ou que você fosse exigir que eu fizesse faculdade e tal. Ele tem 15 anos, ainda tem algum tempo. E aí o que faltou, né? Faltou eu praticar a intenção da empatia, de respirar fundo e de entender que eu precisava escutá-lo, ver o que ele precisava me falar, entender, né? Ouvir. Oi, Carol, tudo bem? Caroline, eu achei que era uma outra Carol, mas essa é Carol também. Então, eu entendi isso, né? Que eu precisava ter essa intenção. Então, o que a gente sempre vem falando aqui, se a gente não traz presença para a relação, a gente não consegue ter a melhor atitude. A gente acaba reagindo, né? Que foi o que eu fiz, eu reagi. Não foi uma reação agressiva, mas a desaprovação para ele, né? O fato de eu ter falado aquilo foi agressivo. E muitas vezes essa dor da ameaça, essa dor da não aceitação, da falta de empatia, aliás, na maioria das vezes, ela é igual à dor física. Então você desperta na pessoa a mesma sensação que uma dor física, quando você não aprova. E nós somos animais sociais, nós precisamos sentir, além da aprovação, nos sentir compreendidos. Então, quando alguém me fala alguma coisa e eu falo para essa pessoa, retruco ou falo sem pensar, ela se sente incompreendida. E isso é uma das causas do sofrimento humano. Gente, vão perguntando aí, vejam o que vocês querem saber. Mas eu achei, assim, fantástico essa história de você trazer a presença, né, em todos os momentos. A gente vem falando aqui
do mindfulness, né? Da atenção plena, de entender. E o mindfulness nada mais é do que você desenvolver um olhar curioso sobre o mundo, sobre os outros, sobre as falas. E esse olhar curioso que eu desenvolvo é justamente esse olhar atento, esse olhar observador, esse olhar questionador. Mas o questionar, ele parte do silêncio, sabe? De entender. E quando você desenvolve esse olhar curioso, você consegue entrar no sentimento da pessoa, você consegue entender por que ela está falando aquilo, você consegue verdadeiramente estar no lugar dela. E aí, para desenvolver esse olhar curioso e para desenvolver essa atenção plena, eu acho que o caminho é ter a intenção de. Eu tenho a intenção de fazer alguma coisa com isso, eu tenho a intenção de melhorar essa relação, eu tenho a intenção de ouvir, né? Estar atento e aberto também. Porque muitas vezes a gente ouve, como eu falei do meu filho aqui, do vestibular, muitas vezes a gente ouve algo que não faz parte do nosso mundo, né? Eu vivi em outra época, apesar de não me considerar velha, né? Eu vivi numa época, eu tenho 30 anos a mais que meu filho. 29. Então a minha época foi outra. E eu preciso, para eu entrar no mundo dele, eu preciso ter essa intenção de entender, né? É óbvio que eu não vou... Oi, Valéria, tudo bem? É óbvio que eu não vou dizer para ele que ele tá certo em tudo, não é? Essa intenção de ouvir, ela não tá ligada à aceitação. A empatia, ela não tá ligada em você aceitar a ideia do outro, tá ligada em você entender a ideia do outro, para ir estabelecer um diálogo. Oi, Cida, tudo bom? Aos poucos o pessoal vai chegando, né? Na segunda-feira. Então a gente tem, assim, para quem tá chegando agora, que a gente tá falando de amor e ódio, a gente tem essa necessidade de proteger os nossos, proteger o que a gente acredita, se sentir protegido mesmo, né? Dentro de uma tribo, dentro de um... Então você vê no macro, né? O que está acontecendo com o mundo agora. As pessoas estão se protegendo, a gente tem visto pessoas mais compassivas, mas da mesma forma que elas estão mais compassivas, elas também começam a se fechar mais no grupo delas. Por exemplo, uma coisa que acontece lá na África, ou uma coisa que acontece, sei lá, em qualquer outro país, em qualquer outra comunidade, ou até aqui em Curitiba, por exemplo, a gente vê que os hospitais estão quase lotados, que os médicos estão sofrendo. Aquilo me desperta um sentimento de dor, de sofrimento, mas será que me desperta, não me desperta mais aquele sentimento de querer proteger cada vez mais o meu próximo? Né? O que eu posso fazer com aquela pessoa que está no hospital? Oi, Márcia, Cíntia, tudo bem? Então, a gente precisa, para desenvolver essa empatia, essa compaixão, a gente precisa entender que o nosso DNA, ele é igual. Ele é igual para todo mundo, né? E ter esse sentimento de... Não é sentimento, ter essa atitude de presença e de intenção, que eu falei para vocês já. Então, oi, bom dia. Então, gente, eu acho fantástico, assim, isso que eu trouxe para vocês antes, que eu acho que tá legal pro pessoal que tá aí, que o que a gente já conhecia na religião, que o amor vence o ódio, isso para a ciência também é verdade. Então, essas coisas, essas atitudes, né, que a gente tem diariamente de praticar o amor e principalmente o amor próprio, né? Qual que é a minha escolha, o que eu tô fazendo. Eu tenho ouvido muito as pessoas dizendo assim, depois que terminar a crise, eu vou olhar e eu quero olhar com orgulho das minhas escolhas durante a crise, né?
que escolhas que eu tô fazendo agora para passar por isso, como que eu tô me cuidando. E eu acho que a gente tá com uma oportunidade grande, né, para se cuidar. As pessoas que estão chegando agora, a gente começou falando sobre relacionamento amoroso, sobre essa dificuldade da gente lidar, principalmente no término de uma relação, né, que o ódio acaba se sobrepondo, né. E aí, se eu excluo esse círculo do nós, né, excluo não, se eu amplio esse círculo do nós, eu consigo enxergar o outro, né? Entender que todo mundo faz parte, coisa que a gente ouve aí também muito, do somos todos um, né? Pertencemos ao mesmo. E para a ciência é mais ou menos a mesma coisa, somos todos do mesmo DNA. E aí, se somos todos do mesmo DNA, precisamos todos nos proteger, se amar, enfim. Só que esse não é um processo fácil, né? Existe um centro religioso que adoro, que diz: haja paz no mundo, a começar por mim. Exatamente, Vera. Isso o Rick Renzo fala muito no livro dele, né? Desse olhar para dentro, né? Antes de olhar para fora. E a gente acaba se tornando a nossa própria ameaça, né? E aí, se eu não tô conseguindo desenvolver isso comigo, qualquer ameaça externa, qualquer coisa que vier de fora, vai me baquear e vai despertar esse ódio em mim, né? E o ódio, gente, ele pode ser manifestado assim contra nós, ele não é só a agressividade, o falar alto, a impulsividade, a raiva. O ódio pode estar manifestado na tua ansiedade, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E eu tô lidando com isso nesse momento de isolamento, eu tô procurando lidar com isso muito, assim, porque eu sei que essa ansiedade, ela sempre tem a ver com algo interno, assim, antes de ter a ver com algo externo, né? O que falta em mim, o que tá me ameaçando, né? Como que eu tô me sentindo. E dentro das relações íntimas, a gente precisa entender que a maior parte das coisas que acontece dentro das relações próximas é o que desperta essas sensações, esses movimentos contra nós e contra o outro. Então, ao mesmo tempo que o círculo do nós, que é o círculo com quem eu tô familiarizada, com quem eu tenho vínculo, com quem eu amo, ele tá fortalecido, ele é a fonte da agressividade, porque a partir dele ou contra um outro grupo eu reajo, ou até eu começo a ter essas atitudes dentro do meu próprio grupo. Então, para quem não ouviu, quando a relação você está há muito tempo com uma pessoa, você vai perdendo. Se você não alimentar o amor diariamente nessa relação, seja com o marido, com filhos, com família ou com outras pessoas, aquela relação vai morrendo. Por isso que a gente sabe de muitas relações, não são poucas, que começam no amor, no romance e tal, faz uma curva e daí ficam meio frias, porque essas pessoas não alimentam essas atitudes amorosas, né? Elas se acostumam com aquilo. Então, aquilo que era um ambiente seguro para elas não precisam mais investir no amor. E isso é o maior erro que a gente pode cometer, né? A gente precisa, é um esforço, mas como eu falei, a construção que o amor ele propicia, né? A expansão e a construção é muito maior do que a destruição que o ódio causa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Vão vendo aí se vocês querem colocar alguma coisa também. Então, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar isso e a gente precisa estar engajado nas coisas que a gente se propõe a fazer, né? Tanto desenvolver o amor, desenvolver a empatia, a compaixão, qualquer ação que a gente quer fazer, a gente precisa estar muito engajado, mas engajado
com o mundo inteiro, né? Conectado com o mundo, mas não perturbado com ele. Porque quando você está com muita profundidade numa relação, às vezes ela acaba te perturbando. Então, o engajamento na relação, que faz com que a gente se conecte, crie vínculo e cuide desse nós, ele depende muito da forma como a gente lida com o amor na relação, para não se perturbar, não criar ansiedade e acabar aqui, né, criando algumas coisas aí indesejáveis. E aí, para a gente entender que esse universo único, né, somos todos um e precisamos cuidar dos outros, não dá. Eu participava de uma casa religiosa, era da Umbanda, e aí chegou um momento assim que eu falei, eu não consigo mais participar, porque eu não tô dando conta de mim. E às vezes esse movimento ele é importante também, né? Quando a gente coloca muito para fora, mas não olha para dentro, a gente se desgasta. E, né, as pessoas que elas se dedicam a causas solidárias, a coisas assim, elas têm que tomar muito cuidado para não esquecerem, não se perderem delas mesmas. Porque se elas não estão fortalecidas, elas não conseguem sobreviver. E isso aconteceu comigo. Eu estava muito imersa naquilo, e aí eu pensei, vai ser uma atitude muito egoísta, que tem muita gente precisando, e eu vou sair daqui. Mas aí eu senti aquela culpa, né, de deixar as pessoas que estavam precisando, que iam lá para se consultar, para não sei o quê. Só que ao mesmo tempo eu consegui ouvir meu coração e entender que eu precisava cuidar de mim. E isso foi ótimo, foi fantástico, porque as pessoas, elas acabam, você faz parte da vida daquela pessoa por um tempo, você ajuda e depois cada um segue seu caminho, inclusive você, né? E as pessoas, elas dão conta, tem outras pessoas que dão conta delas. O que a Márcia falou assim, reflito que às vezes a forma como externamos o amor não é aquela que o outro tem o desejo de expectativa. O jeito de amar, escolhas do que oferecer pode não fazer mais sentido para o outro. Aí você está falando um pouco das 5 formas do amor, né, Márcia? Que o Reinaldo sempre traz, né? Da gente ter essa dificuldade de encontrar o que é a demonstração do amor do outro e o que é a tua, né? Às vezes você pode ser... Só que eu acho que a melhor coisa, assim, para isso, para resolver as linguagens do amor, né? Eu falei das formas. A melhor coisa pra gente resolver isso, eu sempre defendo isso, vocês sabem, é a gente externalizar o amor do jeito que a gente sente, né? Vão ter pessoas que vão se encaixar naquilo, vão ter pessoas que não. E aí a gente precisa conversar sobre isso, né? Se tá bom pro outro ou não tá, ou se tô sendo invasiva ou não. Mas a melhor forma de demonstrar amor é do jeito que você sente que é a tua melhor forma. Aí a gente entra num outro assunto que é a verdade, né? A minha verdade. A minha verdade é essa. É assim que eu consigo ser verdadeiro com você. E como é que a gente pode encontrar um contraponto se não está bom para você? Porque se for para eu mudar a minha linguagem para te agradar, eu já não estou me agradando, né? A gente entra num impasse aí. Então eu preciso ter a minha linguagem, e essa linguagem me faz bem, e eu não preciso fazer o outro engolir isso, mas eu posso conversar sobre como equilibrar isso, né, Márcia? Bom, gente, perguntas? Quem quiser saber do livro que eu tô citando aqui, é esse livro aqui, O Cérebro de Buda, ele tá ao contrário, do Rick Hanson. É um livro maravilhoso. Aliás, o Rick Hanson é um grande... Ele contribuiu bastante com a psicologia positiva dentro do campo da neurociência. Tá bom? Então, por hoje é só. Na quarta-feira, a gente vai falar com a Cirlei Weber sobre criatividade. Cirlei vai estar aqui com a gente. De novo, esse tema que eu tanto amo. E aí, mais 2 recadinhos. A gente vai ter esse curso de criatividade, que eu acho que ele tem muito a ver com a
esse resgate da nossa autenticidade, da nossa espontaneidade, né? Não são só técnicas criativas, mas são técnicas para te ajudar a conseguir ser você mesmo, a te ajudar a se soltar e, claro, te ajudar a ter ideias para os problemas. Vai ser no dia, se lei tá aí, não tô me lembrando o dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de julho. E a gente tem também o grupo com a Carol, que é um grupo de mentoria que a gente vai dar. Vai ser muito bom, né, Cirlei? Você vai estar aqui quarta. Que é um grupo justamente para a gente te acompanhar nesse processo de descoberta e de reinvenção, que eu acho que é uma fase que todo mundo está passando. Daí vocês se informem aí. O do Expansão Criativa, ele tá no link da bio, tá? Beijo para vocês, obrigada pela companhia de segunda, espero que tenha agradado o tema. E quarta-feira a gente tá de volta. Beijo!